quando nós conseguimos repor esse ácido clorídrico na área estomacal, no meio de uma refeição, almoço e jantar, nós não usamos o ácido clorídrico no sistema Maffei pela manhã, porque pela manhã o estômago já está ácido, ele começa a ficar alcalino a partir do meio-dia, meio-dia e meio, portanto, no meio do almoço, no meio do jantar, se toma as gotas de HCl com 30 ml de água mineral, né, no meio da refeição, para que haja então uma digestão melhor, ou melhor, que possa digerir proteínas e que possa ser bem assimiladas, assim como o cálcio entrar em solução química e fazer com que haja uma diminuição de osteoporose, principalmente nas mulheres. Observem então que os pHs ideais da saliva, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, a urina e o pH sanguíneo, entrando no eixo com o uso do sistema Maffei no HCl, em ácido clorídrico, nessa porcentagem que vocês estão observando no slide, desde 3,7% até 30%, nós conseguimos então aumentar a absorção da B12, que é uma das mais difíceis vitaminas de ser absorvida dos alimentos. Portanto, a gente diminui a carga de suplementos ao paciente, aumentando a digestão e digerindo melhor proteínas, cálcio e B12. Próximo. Observe aqui, o HCl ele tem que ser com uma tampa anticorrosão, portanto, ao solicitar ao farmacêutico, a farmácia de manipulação, vocês devem ter o cuidado de solicitarem para ele que façam o teste anticorrosão de HCl, porque senão o HCl ele pode dissolver a tampinha, né, o plástico. Portanto, para ter um HCl saudável, né, para dar o equilíbrio aos pHs ideais, precisamos de um grau de pureza bom, a 38%. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode fazer contato que eu oriento vocês. Aqui, a iridologia biomolecular tem uma íris patológica para mostrar para vocês, né? Então, esse é um paciente de 50 anos, é um tipo sanguíneo O, que ele pode comer carne vermelha, mas ele tem um elevado consumo de embutidos, né? Ele tem, na verdade, 47 anos, ele mostra uma íris com uma certa fragilidade genética, por ter fibras tortuosas e espaçamento entre elas. E nós descobrimos nessas setas que estão aí, como se fosse uma elevação da área do estômago, ali na área já duodenal, a 3 centímetros dentro do duodeno. Ele tem uma área tumoral, e nós observamos como se fosse uma forma de uma verruga elevada, na qual nós podemos comparar a esse grafo do sistema alemão, na qual mostra justamente essa área que está tomada por um tumor já na área de endoscopia e observado também no seu histológico, né, na área tumoral, que é um tumor maligno. Observe que o uso de embutidos como salaminho, salsicha, que contém nitratos, nitritos e gorduras saturadas, pode fazer com que receba no plasma essa gordura que está aí nessa direção da seta, onde você verifica os perigos, né, desses embutidos, na qual pode ter uma formação e colaborar para a instalação patológica, né, de uma instalação de um tumor maligno. Observe que a coloração, quanto mais escura ela está, maior é o grau de oxidação dessas gorduras, e normalmente é uma gordura suína, ingerida, né, e mostra que existe um elevado déficit de bioenzimas digestivas, sendo que a bromelina seria a melhor coisa que tem para a digestão das gorduras. Observe, né, quando nós estamos falando de longevidade de anos, nós observamos em nosso laboratório os pacientes que têm o uso de óleos aquecidos. Quando eu falo óleo aquecido, aquele refogo que se faz no arroz, no feijão, no macarrão, né? Você não usa fritura, mas no momento que você usa um refogo na área da nutrição diariamente, rotineiramente, o óleo aquecido vai
passar de 100 graus. Os 100 graus já mostra que existe um grau de oxidação dessa gordura e toda gordura que entrar, ela não vai sair mais e ela vai realmente formar placas de ateroma, entupimento dessas artérias e, consequentemente, levar até o Alzheimer. Agora vocês observem que o casal, tanto a mulher, né, a esposa, 76 anos, como o marido, 78 anos, nós observamos um anel na periferia iridal, que como se fosse uma nuvem. Aqui nos 78 anos do homem, do marido, a gente observa uma coloração alaranjada, amarelada, que indica que o grau de oxidação de colesterol e ácidos graxos saturados está bem acentuado. A longevidade na microscopia de campo escuro, a gente tem que observar, primeiro, as hemácias soltas. Uma pessoa saudável tem um plasma límpido, com menos toxinas, e observar os pHs ideais na microscopia de campo escuro. Agora observe uma pessoa já na patologia, na sua longevidade, ela tem um efeito Rouleau, uma aglutinação das hemácias, levando a um potencial zeta baixo, com membrana eletromagnética negativa também baixa, onde que se contrai, se aglutina, né? A aglutinação dessas hemácias, ela vai indicar baixa de energia mitocondrial. Observem também agora que a fermentação intestinal por baixa de HCl, de ácido clorídrico, devido que o estômago, ao liberar o ácido clorídrico, ele leva o bolo alimentar esterilizado pelo HCl. Ao chegar no intestino delgado existe menor fermentação, portanto a desbiose é menor e não existe esse descontrole da flora intestinal com o aumento da Candida albicans, que ela sistematicamente atravessa a parede intestinal e ela vai pela veia aorta e ela vai desabar lá na corrente sanguínea, onde a gente observa essas cândidas, essas formas circulares esbranquiçadas que vocês estão vendo aí no plasma, e que vai se proliferar e que vai haver uma contaminação maior, onde que ao ser parasitada nas hemácias, ela pode formar o ácido fórmico. Portanto, o HCl regula os pHs ideais e não dá o ambiente para a proliferação dessas cândidas, tanto no intestino como nos pH ideal, que seria o sangue também. Na análise de campo claro, in vivo, nós observamos um adenoma carcinoma mucinoso de ovário. Nós podemos observar que, tanto na análise histológica, que ela tem uma leiomioma uterino inframurais e uma subseroso com alterações degenerativas. Interessante, né, que nessa observação, nessa peça, existe os cortes, apresenta totalmente preenchido por material pastoso e esverdeado. Então existe um pigmento tumoral que escapou e que está aí em cima no centro, em cima dessa aglutinação, mostrando que existe uma atividade oncológica. O pigmento de mama em análise in vitro foi encontrado em uma paciente num câncer de mama, né, com uma alimentação assim exagerada em laticínios, portanto, os laticínios, leite de vaca e seus derivados, tem muito IGF, e o IGF, que é o hormônio do crescimento, pode crescer essa área tumoral, e principalmente tem uma afinidade muito com a mama, o IGF, portanto, esse é um pigmento que escapou do tumor, na qual foi observada em campo claro in vitro. Em longevidade de anos, o estudo dos genes, observando a genética e a epigenética, nós temos que ter a metilação, um dos principais mecanismos da regulação epigenética dos genes. A metilação refere-se a esse acoplamento do grupo metil à molécula do DNA, de tal forma a evitar que o gene seja lido, ou melhor, silenciado. Então, vamos ter aí a função de metilação com toda uma suplementação ideal que eu vou mostrar ao lado para nós. Bom, seguindo, nós vamos entrar agora na acetilação. Na acetilação, que determina a velocidade de um indivíduo que pode eliminar substâncias
do organismo tóxica, inclusive a cafeína, a acetilação lenta pode silenciar e ter dificuldades e problemas para remover determinados carcinógenos. Portanto, temos que ter um organismo limpo, com uma alimentação de preferência orgânica, buscando sucos verdes e uma suplementação que ative essa metilação e essa acetilação para que haja uma função e uma eficiência metabólica final, genética, para que a gente... Então nós vamos conhecer daqui a pouco os homens de maior longevidade do mundo e nós vamos falar alguns hábitos que cada um deles tem.